Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Olá, queridos e Powers, tudo bem? Estamos aqui de novo, agora hoje para falar de uma série que marcou época na televisão brasileira, chamada Justiça. Mas não vamos falar da série antiga, que é de 2016, quer dizer, da primeira temporada da série. Vamos falar da nova. Justiça 2 estreou há 3 semanas, um mês mais ou menos, e está com 12 episódios disponíveis no Globoplay, e que vai chegar até os 28. A gente vai falar também disso de um tamanho que contraria um pouco o formato atual de todas as séries. Mas antes eu quero saber a opinião de minhas queridas Ana Cláudia Paixão, Ana Paula Seixas, e lembrando que hoje estamos sem o Rodrigo para falar das bilheterias, teve outro compromisso, não está podendo gravar com a gente hoje, mas estará de volta certamente no próximo. Então vamos lá, Ana Cláudia. Olha, Justiça, eu e a Ana estávamos na época, a gente trabalhava ainda na Globo, a gente acompanhou muitos bastidores, não da gravação, mas de como esse formato chegou causando impacto no mercado e de grade e tudo isso, e foi realmente, ele veio com um frescor, com uma originalidade que já em 2016, né, a gente está falando aí de 8 anos, quase 8 anos. Quase 8 anos. Que fez uma diferença muito grande. E com isso, eu sempre gosto de uma história bem contada, bem amarrada. A Manuela Dias, ela realmente já veio fazendo muito sucesso, sempre se destacando ali entre os autores do Grupo Globo como boa e inovadora, trouxe uma juventude, trouxe um frescor, trouxe uma ousadia que já naquela época era diferencial e continua mantendo isso. Aliás, a marca dela se firmou com Justiça, né? Porque, vamos lembrar, ela fez, um tempo depois, ela fez a novela Amor de Mãe, que foi afetada pela pandemia, depois voltou e agora até, inclusive, tem um spin-off que é o Dona Lourdes, é um filme que estreou. Mas vamos voltar ao que a Ana Cláudia está falando. E eu acho assim, como a gente sempre fala aqui, eu adoro uma história bem contada, bem amarrada, história que tenha as surpresas que façam sentido, não é de pegadinha. Eu acho que a Manuela mostra bem o que é você saber usar o que a gente chama de plot twist, que todo mundo tenta e nem todos conseguem fazer. Ela mesma deu uma entrevista, falou sobre a segunda temporada, o quanto é trabalhoso, porque às vezes ela está lá na frente, porque ela tem que amarrar as histórias. Então ela tem deve ser incrível, deve ser um saco, mas deve ser incrível estar com isso. Ela tem que ter uma organização muito grande. Então, porque quando ela se afasta, ela diz que lá na frente pensa ter uma outra história e volta, ela tem que apagar e readaptar tudo. Então é um roteiro muito complexo e eu acho que só por isso mesmo é uma grande qualidade. Eu acho que é realmente por isso que vale a pena comentar, por isso que a gente está trazendo para cá e falar sobre isso. Eu gosto muito, inclusive essa premissa está no cartaz, né, de divulgação, né, que é existe justiça na vingança, né? Eu gosto dessa proposta temática porque eu acho que se mistura muito a justiça e a vingança. Até onde vai a justiça e começa a vingança, ou até onde termina a vingança e passa a ser justiça, ou realmente existe justiça na vingança, né? Isso é um questionamento muito importante e nesses tempos atuais, muito, né? Eu acho que exatamente, a proposta que ela brinca, que ela fala também, menos ela falou exatamente, o negócio dela é que ela não só está mostrando, expondo o sistema judicial e as falhas e os perigos que se tem, se você ali naquelas regras, ela põe exatamente essa questão de justiça e vingança, que são são mesmo juridicamente, são coisas completamente distintas. São. E elas falam com a alma. Porque a gente fala que a gente quer justiça quando a gente está querendo falar de vingança. Porque a justiça, em tese, por isso que ela tem aquela coisa do equilíbrio, do símbolo, é quase que a justiça tem que deixar todos os lados insatisfeitos para ser justo. Ou se todos os lados têm razão, porque é possível. Isso, mas ela não pode ter um peso grande para um lado. E isso passa pelo sentimento da vingança. Você vê, toda grande tragédia que acontece, um crime que acontece, a gente sempre vê protestos em comunidades e tal. Qual é a frase que todo mundo fala? Eu só quero justiça.
Você quer vingança. Está embutido dentro dessa palavra, quer dizer, eu não vou pegar a arma e matar quem fez isso. Eu quero que os órgãos públicos ajam. Mas tem uma vontade de vingança aí, está escondendo alguma coisa que de fato a pessoa quer. Então está muito misturado esse ponto que vocês tocaram, que ela fala também. Sim, porque é um sentimento muito genuíno, né? Quando você acha que você está com a razão, que a razão está do teu lado, e normalmente a gente acha, né? Porque nós somos sentimento, os protagonistas das nossas vidas, então, assim, a gente acha que a gente está certo, né? Então, esse sentimento de fizeram algo errado comigo, e quando você fala eu quero justiça, será que eu quero justiça ou eu quero revanche? Né? Isso se mistura porque muito. Se você pensa o seguinte, todo mundo fala muito da lentidão da justiça. Que desagrada todo mundo. Que desagrada todo mundo, mas se a gente olhar friamente, não fomos nós que estamos envolvidos com alguma coisa que a gente queira uma resposta imediata ou uma resposta de punição, né? Que a gente acha. Por que ela tem que ter um tempo? Exatamente para tirar a emoção. Por que não pode ter uns jurados que tenham... Hoje em dia, com a internet, é ainda mais difícil você isolar um júri que não tenha um pré-julgamento de alguma coisa, que ele tem que ouvir o que está ali e ir para os fatos. E por que cinema e séries americanas exploram tanto essa coisa de filmes de julgamento, séries de julgamento, as pessoas ficam fascinadas pelas argumentações que elas fazem? Porque se você for pela emoção, é a vingança. E a gente tem... E é difícil, porque você é educado e socialmente por questões ideológicas, religiosas ou só de integridade, você não fala que eu quero sair por aí vingando. Eu não quero... Você não vai... Você não fala... É muito difícil ter uma pessoa que fale isso e queira não fala isso. abertamente, assim, mas quer. E puxando um pouco mais para a série, assim, para os personagens, eles estão falando de tudo isso que a Ana está falando, que as Anas aqui estão falando, e de uma forma que que mostra isso de uma forma tão tem um borogodó no jeito da Manuela contar que estava na primeira série e que está nessa também. A gente vê os acontecimentos, as histórias acontecendo de ângulos diferentes. Por exemplo, nessa temporada começa com a história do Juan Paiva, que é um entregador um motoboy, faz entregas e tal, que sofre injustiças e tal. Ele vai aparecer na segunda história, que é a história do Murilo Benício, que é uma história de estupro familiar, como um entregador. E na história lá da Nanda Costa, que é uma cantora de piseiro, que quer fazer sucesso e usa um estratagema, se aproveita de uma situação de crime para isso acontecer. O Juan vai aparecer em ângulos diferentes ou vai cruzar na rua, assim como o Murilo vai cruzar com a cantora, que não tem a ver com a história dele, e os acusados se encontram sentados lado a lado na delegacia. Eu acho muito organizada essa forma da Manuela narrar, porque é a marca da série, está lá na abertura, os 4 sentadinhos. No dia que vai contar a história de um, ali na abertura mesmo já apaga os outros, fica aparecendo só um. E aí o núcleo narrativo, né? Por exemplo, vai ser a história do Murilo Benício, né? Que é acusado de estupro, é um estuprador, né? Da sobrinha, que é Alice Wegman. E é irmão da Julia Lemert, que é uma mãe que, em nome do conforto, acaba fazendo vista grossa, sofre com o que acontece com a filha, mas fica uma situação sustentável porque o tio é dono do supermercado, ele paga o hospital dela, ela é uma pessoa com problemas de doença, e o estupro vai se apagando, assim, quase que a família acaba... Quase. A mãe, quase, mas depois a mãe acorda. Mas, o que eu estou falando assim, a família acaba acusando a vítima de ser a culpada, né? Mas o que eu estou falando é que todos se entrecruzam nas histórias dos outros e às vezes por um ângulo de câmera diferente. Muda de ângulo, né? A gente... A primeira temporada foi dirigida pelo maravilhoso Luiz Villamarim. E agora, o ótimo também Gustavo Fernandes, que dirige Renascer,
Eu não sei como é que ele consegue tempo para dirigir tanta coisa, porque a Justiça é uma série enorme, né? Justiça é uma série que vão ser exibidos 28 episódios. Isso também é uma outra coisa que a gente pode discutir depois, que é a coisa do formato e do tamanho. Mas você que estava falando alguma coisa e eu cortei você. Eu estava falando do ângulo, que a câmera muda de ângulo, e isso tem no primeiro também, né? E é interessante porque Justiça 2 se passa em Ceilândia, né, Distrito Federal. A primeira foi em Recife, cidade, né? E eu cresci em Brasília, a primeira é uma cidade... a primeira em Recife, porque eles achavam que Recife concentrava um monte de coisas no microcosmo do Brasil. Agora, Ceilândia é uma escolha interessante, porque satélite. É uma cidade periférica, com muita violência, cidade satélite de Brasília, e está perto do poder. Então, pessoas que moram na periferia servem ao poder, por exemplo, a Casa de Meninas da Leandra Leal, que é comandada pela Leandra Leal, que até um respiro bem-humorado ali no meio de tanta tristeza e tanta injustiça. Então, ela serve aos políticos nas festas, às vezes regadas a drogas e prostitutas, né? Então, as coisas se cruzam. Mas eu queria falar também desse tamanho, Mas né? deixa eu só terminar de falar o que eu estava falando. O que eu acho interessante nessa proposta é que ali, naquela cidade satélite, Ceilândia, na comunidade Sol Nascente, estão acontecendo essas coisas todas, né? E eu acho uma proposta tão real, porque a gente nunca para pensar que a nossa vida é muito assim, né? Se você mora num condomínio, num prédio que seja, né? Tudo que está acontecendo na vida de quem está ali convivendo com a gente e que a gente nem se fala ou nem conhece e não se cruza, mas todo mundo está vivendo o seu drama diário, né? E a série propõe isso. Por isso que o Juan Paiva está entregando ali na casa da Alice é uma pizza, se eu não me engano, né? E a câmera faz isso. Na hora que ele leva, a gente está vendo ele levar, ele é um motoboy. Mas na hora que ela recebe, a gente já está na história dela, né? Ele está vivendo um drama de acusação, ela está tentando acusar o tio, e está tudo acontecendo no mesmo lugar. E a vida é muito assim, né? Todos os dias. Eu gosto dessa proposta narrativa, dessa trama carrossel, né? Que ela está acontecendo, o que está acontecendo comigo quando estou com você e o que está acontecendo com você quando você está comigo. É muito bom. Né? O personagem Juan, ele precisa de likes, né? De joinhas, para ele ser um entregador bem chamado, bem cotado, sei lá, na Uber lá de entrega deles, né? E aí ele chega no meio da história da Paula Oliveira e da Nanda Costa, no meio de um velório, para fazer uma entrega de gelo. O gelo que ele traz já está pingando, isso já cria um nervosismo ali. Urgência, né? Uma urgência, né? Porque um velório é uma festa, não vamos esquecer, né? Tem que ter gelo, tem que ter comida, tem que ter... E aí é um homem importante que estava morrendo, e ele não percebe no começo, ele entrega o gelo e fala assim, você pode dar um joinha no... Aí ele percebe a cara do Marcelo Novaes, que é marido da Paula Oliveira. Aí ele fala assim, desculpe, meus pêsames aí, não sei o quê. Você vê todo mundo com suas urgências, todo mundo com suas necessidades, e todo mundo se aproveitando um pouco para sobreviver de crimes também, né? Pessoas boas são levadas a fazer crimes. Um advogado que ajuda o Juan Paiva, que é um ator muito interessante até, numa cadeira de rodas, ele tem uma vingança para fazer. E ele quer usar o Juan Paiva, que é um homem basicamente bom, né? É um brasileiro bom, assim, mas que sente necessidade também de se vingar, né? Sim, porque vive injustiças como todos nós vivemos em algum momento da vida. Eu acho outra coisa interessante que a justiça está se propondo, exatamente isso que você falou. Primeiro foi em Recife, agora está ali, não é nem em Brasília, é numa cidade satélite.
Isso parece pequeno, uma coisa, mas não é. Isso é a Globo saindo dos grandes centros, da obviedade das grandes cidades que a gente vê. Ou é Rio, é São Paulo, ou é interior, fazenda num lugar ou assim... Ou é interior caricato. Sabe? Não, vamos mostrar como é. O Brasil como ele é. E é mais do que ir para outra capital. Ela está indo exatamente para uma comunidade onde para falar mais diretamente com as pessoas que efetivamente assistem ali, que estão ali ligadas na emissora, na transmissão, na plataforma. É legal você falar sem afastar, porque, por exemplo, eu cresci em Brasília, eu sei exatamente o que é aquilo ali, sei exatamente o Ceilândia, obviamente mudou muito ao longo do tempo e já tem outra, mas assim, Ceilândia sempre foi uma das cidades satélites onde se concentrava o maior grau de violência e perigos e coisas já na época que eu cresci. Então, assim, as cidades satélites melhoraram muito. Hoje em dia, muita gente não consegue mais morar em Brasília, já tá. Então, você já tem... É outra coisa. Mas Ceilândia ficou com essa... Continua com essa coisa. Então, quem cresceu, quem é de lá, como você fala, você ainda para pensar. É a mesma coisa. Quando você é da cidade, você sabe mais ou menos. Você é um preconceito. Olha o preconceito, como é que sai, que já vem uma coisa... Então, assim... Negativa, já tipo, ali é perigoso. Mas o fato que é isso, assim, se você... Ela conta a história de forma de que você pode estar em qualquer lugar do país ou do mundo e vai entender aquela história. E se você for daquela comunidade, você vai se ver na tela e você vai ver a sua história sendo contada. Isso é muito importante. E é muito importante o que a Ana está falando, porque pra gente é pouco tempo, porque a gente já passou por um monte de coisas vendo TV Globo na vida, né? Houve um tempo em que tudo se passava no Leblon, né? Na dramaturgia da TV Globo. Na Zona Sul do Rio de Janeiro. As histórias eram em São Paulo, e no Rio. Mal eram em São Paulo. Uma vez ou outra tinha um empreendimento, vamos fazer essa agora em São Paulo. Tinha uma novela das 7 em São Paulo. Ou tinha, quando era Silvio de Abreu escrevendo, era a Próxima Vítima, era em São Paulo. Mas, como a TV Globo é no Rio, tudo era um pouco a cara do Manuel Carlos, do Gilberto Braga, Zona Sul. Não, vamos combinar que é o seguinte, também não é só porque queira falar de Rio. A empresa, exatamente você falou, o estúdio é aqui. É tudo aqui. Então, em termos de custo de gravação e agilidade, é mais fácil você estar concentrada Rio e São Paulo, que são os dois lugares onde a empresa tem a estrutura para fazer isso. Então, você pode ir fazer umas externas. Gente, quem teve a oportunidade de conhecer os estúdios, o Globo é incrível. Eles montam ali. Impressionante. Assim, não deixa nada perder para os estúdios americanos, nada. Montado ali, então mesmo. Eles tentam controlar para gerar esse investimento. Para gerar esse investimento. Então é muito difícil. Eu sei que a gente, como público, poxa, nunca faz, só conta Rio e São Paulo. Mas é óbvio, porque é fácil, é mais fácil. Filmes são Los Angeles e Nova York. É mais tudo difícil você sair desses. Ou Atlanta. Então você vai. Então, como a gente fala aqui sempre desse aspecto de negócios, lembrando que tem isso também. Mas o que eu acho mais interessante, e de novo elogiando a Manuela como autora, porque você escreve o que você conhece. Você também, quando você sai... Se eu for escrever eu não posso contar uma história e falar, vai passar na China, eu não vou ter essa ligação, essa conexão essa vivência com aquilo lá. Por isso que quando a gente fala essa questão, é muito legal quando uma pessoa não é de lá. Aliás, eu não sei, acho que a Manuela não é de... Eu não sei ela é de Salvador. Ela não... Mas ela está conseguindo contar esse universo tão particular de Brasília e das cidades satélites. Parece um conhecimento profundo. Então, né? Como era do Recife também. Exatamente. Então, assim, isso é muito interessante. Da dinâmica também da cidade, né? Do que alimenta o quê, dos negócios da cidade. Esses contrastes, como você falou. Pequenos negócios, né? Eu, particularmente, eu acho muito bem amarrado e muito bem contada a história do Murilo Benício, assim, do estupro familiar. Eu acho que eu gosto muito. Eu adoro o trabalho do Murilo nessa série, adoro o da Júlia Lemertz e gosto da Alice Wegman também. Acho que está tudo bem, mas todos os núcleos, são 4 núcleos na verdade, só para quem ainda não viu, tem o caso do Juan Paiva, que é o entregador, que a gente já falou, tem o caso, e acho que o Juan, ele está construindo um jeito de atuar
que era, um tempo atrás na Globo, ele não seria protagonista nunca, né? Ele é um rapaz negro, com um talento enorme, uma sensibilidade, e tá indo. Ele tá... Agora ele tem até uma chamada da novidade da Globo, esse slogan novo, o que está para acontecer já está acontecendo, alguma coisa assim. O que vai acontecer já está acontecendo. E é ele que narra, o off é dele, então a voz, ele virou uma voz da TV Globo, uma espécie de Tony Ramos. Né? Porque os arquétipos mudaram. Nesse momento os arquétipos mudaram e ele é protagonista de uma dessas histórias do Justiça. Essa história do Murilo... Aí tem a história do Murilo. Só para eu acabar, eu passo para você. Aí eu ia comentar só da história do Murilo, mas depois eu comento. Tá, aí tem a história da Belise Pombal, que é uma atriz maravilhosa que apareceu na TV Globo ali no Renascer, que faz uma mãe indignada que comete um destempero e mata uma pessoa, um filhinho de papai que não deixava a filha estudar. Parece simples, né? Vamos achar que essa mulher é culpada, mas ela faz tão bem tudo. E tem o Danton Mello fazendo um aspone, como se dizia antigamente, puxa-saco de chefe, mas ao mesmo tempo ele tem uma crítica ali. E eu tenho certeza que ele baseou tanto a direção de arte, o figurino com óculos que ele está usando, no Homer Simpson. Ele anda com um passinho pequeno, ele é aquele homem comum, ele está fazendo o Homer Simpson. É meio lacaio do chefe, mas ao mesmo tempo crítico, que se revolta um dia. É um homem comum, Homer Simpson. O Danton está fazendo super bem. A gente vê a marcação do diretor ali, a mão e o que ele quis construir, sabe? Tem o Felipe Bragança, que é uma graça, que faz o filhinho de papai. Enfim, e tem a história da Nanda Costa, que é uma cantora que tenta se aproveitar de um momento de uma oportunidade de fazer uma chantagem e subir na carreira. Mas fala, agora eu vou passar para você. É que quando você estava comentando da história do Murilo, que é uma história de estupro, né? É um tio que estupra a sobrinha, quer dizer, abusa sexualmente da sobrinha, né? Desde que ela tinha, 16 anos. Quantos? 16 anos. Desde que era jovenzinha, novinha, já abusava dela, né? Estuprava a menina. E quando a menina realmente resolve falar, né, e brigar por isso, vem a tia e questiona. Ali é tanto a voz da sociedade, ali quando a tia fala, mas por que só agora? Não, essa é Você só está reclamando agora, por que não reclamou antes, então? Soando ali então antes você achava que estava tudo bem e agora você resolveu, né? É sempre... culpar a vítima, né? A culpa, a mulher vive especialmente tanto a mulher, isso, especialmente a mulher. Tanto isso, a culpa é sua. Se você não falou antes era porque você estava gostando, né? Que é um pouco, assim, a gente um dia vai falar aí do Bebê Rena, que é uma das coisas interessantes da série da Netflix, que é a opção que a pessoa que sofreu o abuso contar sem se vitimizar. Sim. Porque é uma vítima, mas ela, assim, é tão mais complexo do que isso, né? Sim. Essa história, eu estava revendo, eu vou fazer aí 30 anos da história do O.J. Simpson, que morreu agora no início de abril. E se você revisa toda a história dele, como que a mulher dele apanhava e ficava, a dependência econômica da família em torno dele, e aí isso pesando, ela dá chance ou não dá, por que ela deu chance? A primeira coisa, e em geral, mas bem de mulheres também, mas em geral, dos homens, mas por que ela aceitou e não saiu? Ou é tão mais pesado, a mesma assim, pergunta, quando a pessoa quando a pessoa é abusada, ela não é abusada porque ela tá bem, ela tem uma fraqueza que é explorada. E tem uma coisa muito ali. cruel ali, que é assim, tem uma ousadia ao mesmo tempo, que é um sobrinho, o primo da vítima é um anão, né? Eu não sei como é que se chama atualmente, é anão mesmo. Pessoas pequenas, eu não pessoas sei, pequenas, enfim, desculpe se chama de anão. Eu também não sei. Eu ainda não sei, não estou nem criticando, nem fazendo troça disso, de não poder chamar de anão, mas enfim. E esse anão, que é esse primo dela, tá num lugar muito... Ele é meio vilão ali.
Normalmente, quer dizer, se o uso politicamente correto de um ator anão, que seria uma coisa saudável de se usar todo tipo de pessoas na escalação de atores, eles botaram ele como vilão. E ele fala uma coisa horrorosa. Todo mundo passou o rodo na minha prima, em Ceilândia. Então, meu tio... só mais um. Só mais um, é homem. Então, esse machismo está muito longe da gente conseguir fazer com que... Porque, assim, abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos físicos são inerentes, infelizmente, do humano. Morais. Em qualquer circunstância, isso acontece, a gente vê aí. Então, não vamos dizer só que é só de agora, mas assim, em especial, e é muito difícil para qualquer homem entender, mulher também, mas a mulher ainda responde dentro de uma coisa que a sociedade coloca na mulher, a culpa de como ela não evitou, como é que ela se expôs, por que ela não contou. Então, esse momento que hoje o feminismo está tentando quebrar de novo, porque está muito, isso é uma coisa que vai é muito difícil você conseguir contar. E aí é a tal da história que eu acho que a gente tem que mostrar em histórias, elas sempre serão incômodas e nem sempre agradarão a todos os lados. Sobre isso eu queria falar. Porque ela é importante, porque se você não toca nesse assunto, você nunca vai chegar perto. E nós estamos muito longe de resolver o problema de feminicídio, de estupro. Nossa, mas muito longe. Muito longe. Então, mas assim, essa é uma das 4 histórias. Então eu queria falar sobre essa coisa do incômodo. Não é uma série fácil de ver. Assim, é uma série fácil de ver porque é fluente, ela é bem feita, os atores são ótimos, é bem dirigido pra caramba. Aliás, eu queria até lembrar que nesse caso da história do estupro, essa pessoa, esse primo e essa tia com esse cabelo preto comprido, né, uma senhora com cabelo preto eu vejo a mão do Gustavo Fernandes e da Manuela querendo ali no Danton fazer Homer Simpson e aqui fazer um pouco Família Addams, né? Aquele jeito, assim, pouco, sim, uma família estranha, culpando a vítima pelo crime, sabe? E o Jaime, o tio careca, né? Tem uma família Addams. Porque o Murilo tá com a cabeça raspada e é cruel demais, e a mãe no hospital, e aí de repente ele fala que não vai pagar a conta do hospital só porque a sobrinha não quer mais dar para ele, né? Então, assim, voltando, é difícil, é desesperançado. Justiça tem uma coisa nova também, tem um ingrediente que tem lá em 2016, não tem esperança não, gente, a vida é injusta mesmo. Então a gente sofre um pouco vendo, mas se a gente quiser conhecer um pouco da natureza humana, do brasileiro, tá tudo lá. Eu acho que tem muita coisa ali, sabe? Duas coisas que eu vou falar. Uma, o nosso diretor fez o Google enquanto a gente estava conversando, disse que o termo é nanismo, que se usa, é assim que se fala, então a gente está fazendo, mas é que a gente está aprendendo essas coisas. Mas é uma pessoa que tem nanismo, é isso que a gente fala? Acho que é isso. E a outra coisa que eu acho que, falando que tem esse quê, desse realismo, dessa desesperança na história, e a gente não... Nem tudo que a gente tem que assistir tem que ser escapismo, não. Tem momentos que tem que ir lá assistir e encarar isso aí para fazer pensar. Parte da arte tá nisso. Mas uma das coisas muito interessantes que também a Manuela Dias faz, ela busca histórias reais, que a gente é outra coisa, mas ela pega de jornais e pega disso tudo. E eu tenho uma experiência pessoal que eu trabalhei como repórter na TV Justiça por 2 anos, fazendo matérias, e eram das matérias de grandes decisões, de processos grandes, ou de coisinhas pequenas. E as histórias, aspas, pequenas, foram as que eu voltava para casa sempre chorando, sempre passando muito, muito triste, muito desesperançada. Pessoas que entravam na Justiça para pedir um reembolso de R$400, e uma empresa grande está protelando e refazendo recurso porque pode. E está, sabe, com famílias, com a vida totalmente destruídas por questões de R$400. Empresas para que não faz diferença nenhuma. Era aquela vontade de você, deixa eu tirar do bolso e te dou. Mas deixa eu massacrar os pobres. Sabe, né? Mas, ou eu tenho, das matérias, tem 2 histórias, assim, que uma que parece um pouco... uma das histórias mais impactantes que eu tive foi um cara tão honesto que
a polícia passou na casa dele, usaram o CPF dele para um empresário para dar golpe na praça, e ele foi preso até resolver, até entenderem o que tinha acontecido. Ele foi preso num período, e ficou um período, passou muitos problemas na justiça, preso. Na prisão. E aí o que aconteceu? Foi solto, não foi um erro da justiça, né? O que aconteceu? Eu nunca mais consegui emprego, porque aquilo não conseguia sair da vida dele. Sujo. E isso é o doeu personagem muito. da Gil Fernandes, que depois que a mãe é presa para defender ela. Aliás, essa atriz abriu mão ali de uma carreira de rapper, se não me engano, para fazer o Justiça. É uma coisa que... abriu mão de gravar, quer dizer, de repente ela vai voltar e vai ser tudo ao mesmo tempo. Ela tá ótima e ela... Para ela voltar a ter dinheiro para comer, ela é contratada pela empresa do Marco Rica como laranja, e ela fica dona de um monte de empresas que não pagam imposto no nome dela. Então, de repente, ela se vê devendo milhões ao fisco para o Marco Rica ficar livre, entendeu? E assim, e a vida desse... o que eu me lembro dessa matéria que eu fiz é que ele era tão para cima. Ele era tão positivo, tão honesto. Teve uma hora que, quando ele contou que quando o policial que foi para prender percebeu o que aconteceu, cara, volta depois com o advogado. Não fala que vem, não. Você vai eu tô com ordem. Só que ele volta com o advogado e tinha uma ordem de prisão, exatamente essa coisa. Ele achou que era estadual, era municipal, e ainda tinha o problema estadual, e aí não teve jeito, ele teve que ser preso, era fim de ano, pegou o período que todos para a justiça, no início do ano, normalmente eles têm um período de recesso. Então ele ficou uns 3 meses para conseguir sair, não tinha advogado. Olha, é uma história horrível e típica do que ela conta ali, dessa coisa que é muito triste. Isso acontece o tempo todo. E ele manteve a positividade. E é engraçado que como a gente está falando de umas coisas tão injustas na sociedade brasileira, na sociedade em geral, e o Congresso está preocupado com a saidinha, né? Em punir a saidinha, que está comprovado por números, por pesquisa, que só 5% das pessoas que saem voltam a cometer crime. 5% sim, pode cometer uma morte, e é sempre grave qualquer morte. Eu estou falando que, assim, este não é o problema da justiça no Brasil, né? Nem da violência, nem do crime. A gente tem tantos outros problemas para resolver que nem sei se o governo está contemplando tudo isso, mas certamente a oposição está fazendo um teatro de likes, né? Sobre isso, concentrando suas baterias todas na saidinha dos presos. O que é mais triste em qualquer coisa de justiça, e a série mostra muito isso, e que é a nossa realidade, mas eu imagino que seja não só aqui, é que, na realidade, se a gente vai... É preciso, nas regras da sociedade, você ter isso, porque senão vai ser a justiça vira um conceito subjetivo e não dá, vai ter só revanche o tempo todo. Mas quando você para pensar, e historicamente, você vai em vários contextos, o que é mais triste é que as leis são feitas com uma visão, e, em geral, quem precisa delas é quem não consegue usá-la. Né? Quem tem a sagacidade de usar com malícia aquilo ali, então são sempre as pessoas com os melhores advogados, que se livram daquilo ali, o dinheiro dentro da justiça. E aí vem essa sensação de, de querer uma vingança, porque você não tem, e ele está fazendo tudo de acordo com a lei. E o americano faz muito isso, o advogado em geral, a lei vira quase que uma religião, porque se ele vai falar de sentimentos e outras coisas, você tem que ser pela lei. A lei diz isso, então assim, muito exatamente, complexo. Porque a lei ela existe justamente para equilibrar esses sentimentos, porque o sentimento de injustiça é um dos piores sentimentos que a gente tem, e a gente vive ele várias vezes durante o dia em graus muito diferentes. Só que assim, nós que temos acesso, né, temos uma realidade e a gente fica revoltado com determinadas injustiças, mas a série, por exemplo, trata de uma comunidade de pessoas que vivem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, e por isso diferente. Que eu falei de desesperança, né? Porque é uma coisa atrás da outra, não para. E a pessoa não consegue sair daquele emaranhado. Ao mesmo tempo, a gente vê com as pessoas ricas, como o personagem da Paola Oliveira, que é uma herdeira, o pai acabou de morrer. Como é simples matar uma pessoa, né?
que de alguma forma apareceu. Logo no começo aparece um filho que o pai dela teve com a empregada, assim que ele morre. Tudo bem, é um clássico. Apareceu na hora que o pai morreu para pegar... Não é bem assim essa história. Vocês vão saber quando vocês virem. Mas como é fácil matar... Da mesma forma como é fácil matar a Marielle, né? Como é fácil matar e ficar enrolando, isso ser escondido, isso ser rolado e passar para outro a culpa. Não, e até alguém querer realmente tirar a limpo o que aconteceu. Exatamente. Porque é tão mais fácil passar por cima, né? Isso está tão banalizado. E nisso aí a pessoa, o injustiçado perdeu a vida, né? Agora, perdeu a vida num processo que não acaba nunca. Dentro dessa temática importante de justiça, vou trazer aqui um episódio que eu estava lendo no Twitter ontem, e que tem um filme que fala também sobre isso. A história da mãe que teve a filha estuprada de 9 anos, né? Por um homem adulto. E ela chega no julgamento e, na hora antes do juiz proferir a sentença, ela tira a arma do bolso e descarrega no cara. Eu vi isso ontem. Né? Enfim. E aí... Não, mas peraí, a justiça existe aqui para prender esse cara. Mas ela sabia que aquele cara ia ficar preso ali 3 meses e daqui a pouco estava na rua de novo. Não é o suficiente para a dor dela. Ela preferiu tomar o lugar dele e ela resolver a dor dela. E aí a gente está falando de justiça, de vingança, de revanche. A gente está falando de quê? Que sentimento é esse? É muito difícil, né? a gente ter uma opinião sobre um crime quando a gente não está vivenciando ele. É muito difícil. É muito. A dor da perda, a dor daquilo ali, são vários casos. A dor daquilo que te afeta. E você, né? Ter que falar, não, socialmente o que eu quero é que a pessoa fique isolada da seu lado, e isso tá bom para mim. Quando ela não repõe uma vida, ela não repõe a dor que você foi submetido. Não, e você sabe, e aonde a série Justiça 2, assim como Justiça é Importante, que ela conta, como ninguém antes contou, a razão de todo mundo. É isso aí. A gente consegue até... A personagem da Paula Oliveira, que mata, junto com o marido, uma pessoa... A gente consegue ver a humanidade dela, mesmo na decisão, né? A gente consegue ver a humanidade de todo mundo. Tinha uma frase de Jean Renoir, quando ele, lá atrás, há muitos anos, cineasta francês, antigo, lá do... Eu não vou me lembrar qual é a década... Ele falava, o problema do mundo é que todo mundo tem razão, né? Então, justiça é sobre isso. Todo mundo tem razão, todo mundo tem um motivo, mesmo... O duro de ver o Justiça 2 é que você entende até a razão para alguém mandar matar alguém, ou para alguém injustiçado pegar uma faca e não aguentar esperar a justiça e agir. E aí que é bonito na história, quando você tem essa dimensão, quando você consegue colocar essa dimensão em palavras, imagens, e um ator conectar e conseguir passar isso. Não, conseguir esse borogodó de entrelaçamento. Essa coisa toda que é o que faz a imortalidade, uma obra boa. E essa narrativa entrelaçada, olha, é de uma habilidade, de uma maestria da Manuela, que eu acho que só aplaudo. Agora, eu queria só falar, como último assunto, assim, do tamanho. Sim. A gente sempre está aqui falando de tendências, de tamanho, de mercado. Que agora vai ser 5, agora vai ser 8, agora vai ser 13. Eu queria que vocês falassem... O Fios não está aqui para falar. O Fios não está aqui para falar, porque o Fios sempre traz uma tendência. Agora vai ser 4. 4 episódios. A gente está falando de número de episódios. E aí vem o Justiça 2, que acaba de estrear com 28 episódios, para contrariar todas as tendências. Queria que a Ana Cláudia e a Ana Paula falassem um pouco... o que veio fazendo essas mudanças de tamanho? Por que era 13? Vamos lá. Esse estudo faz parte de uma coisa matemática que parece burocrática, efetivamente tem um momento que mas ela faz parte de uma dinâmica do negócio que a gente, quando consome, que a gente está em casa vendo, não está pensando. Até o dia que eu tive que sentar e botar no sistema, cada segundo de um filme ou de uma coisa, para calcular o tempo do break, para quando se virar uma pura matemática, e eu lembro de que assim, eu sou total humanas e tinha que falar, não acredito, isso é karma, né? Tem que vir pensar em números, e na realidade tudo é número.
E então você pensa que você tem... onde você começou a trabalhar isso? Vem da televisão e da rádio também, onde você tem 24 horas para preencher aquele conteúdo. Então você começa de meia-noite até 11h59 da noite. Você tem que botar a cada minuto alguma coisa no ar, senão fica a gente costuma chamar a programação de rolo compressor, porque ela não para. Não ela pode. Vem, você tem que colocar conteúdo. Então você tem que programar. Daí vem a programação. Considerando que antes das plataformas digitais, o meio da televisão, porque o cinema aí, você vai e monta tantos meses depois para a sala, aí são as janelas, é outro assunto. É diferente. Então vamos lá, televisão, 13. Os 13, porque você tem uma televisão, você tem 24 horas para preencher aquilo ali. Então, dentro daquelas 24 horas, você não vai querer repetir, mas você tem... Aí, enfim, tem que botar os horários, os breaks, tarará. Quando você vai lançar a novela, ela começa num mês, você pensa, tem 6 meses até para construir a próxima, para entregar, por isso você tem um prazo. Então, ela é diária, então dentro da sua grade, você tem 1 hora no horário nobre, pronto, isso aqui está resolvido por 6 meses. Todo é um trabalho de 1 ano, de pré-produção, tudo para botar... Mas quem está lá sentado fazendo a afinação para botar, para não ter esse pi, para não ter um fade no ar, para você estar assistindo preta. Sem parar... Ela tá olhando, ok, você tem o estratégico, que pensa isso na estratégia, que são as 2 coisas, e o diário. Vamos falar agora do estratégico, porque é entre os 3. Então, você tem que olhar ao longo dos 13 do ano, das 24 horas, o meu horário, a minha faixa nobre, eu tenho que ter 1 hora daqui até aqui. O que eu vou botar depois? Filme, série e tal. Então, para não ter essa repetição, para ter esse frescor, para ter esse engajamento, que isso não é novidade, isso não veio com plataformas. Na televisão você já tinha isso, ao medir o Ibope, a ter o retorno, você tem que ter esses números sempre, para você já trabalhar isso, para ter essa coisa, você tem que planejar. Então eu preciso ter tantas novelas num ano para fechar esse horário das 9 horas. Tantas séries para fechar o horário das 11. E você vai colocando. Então, a novela, pela fórmula dela, pelo sistema dela, são geralmente 6 meses, 5, 4 meses, você coloca. Agora. As séries que não são, porque elas são histórias mais curtas, elas têm... Isso virou um padrão, posso até buscar o porquê que surgiu essa matemática, obviamente vai ter uma explicação, mas ela, em geral, ela cobria 3 meses. E aí, a cada 3 meses você traz um conteúdo novo. Episódios semanais. Com isso, você tinha 13 episódios, mais ou menos, 3 meses e pronto. E das temporadas... aí tem a televisão americana, porque isso a gente pode combinar um dia, se quiser, a gente faz um programa só sobre isso, a gente estuda. Que é legal. A televisão americana, ela tem essa dos 13, agora reduziu. Ela tinha 26, porque ela também... O desenho animado vem ela tinha esses 26 episódios. Então, era mais ou menos essa conta. Eram 26 ou eram 13, que você vê que a conta é para cobrir tantos meses no ar e Mas você... Mas aí, de repente, ficou uma moda de 8. Aí você começa. Isso era um custo, era um valor, era tudo mais. Vem aí Netflix... que quebrou essa regra e lacrou, vou jogar tudo de uma vez só, chama de binge. Binge sempre foi a velha maratona, quem gostava de maratona fazia, e que normalmente as televisões esperavam um período entre gravações para fazer uma maratona. Então você fazia, eles botavam todo dia um episódio para entregar para o novo. O binge você faz a sua maratona na hora que você quiser. E ela lacrou isso lá atrás, que é assim. É um formato. Você lança uma primeira temporada, joga lá, deixa o cara maratonar, que é o tempo de você fazer a segunda. Mas assim, ela colocou, quando eles criaram essa coisa do binge botar tudo de uma vez só, é porque eles gravavam tudo de uma vez só e vamos lá. O estudo gera custo, porque se você joga de uma vez só, que sempre os críticos a essa fórmula Netflix foram contrários e defendiam, não era assim, a gente não fazia semanal à toa. Aí houve essa briga entre jovens e velhos e essa coisa toda, mas o fato é que se você coloca tudo de uma vez só, você está botando um custo de produção muito alto, porque você tem, e a Netflix tem, porque a Netflix é genial,
um quadro de entregas ali que ela não tem problema. Ela, toda semana ela tem coisa nova para colocar, literalmente todo mês ela tem. Embora ela tenha feito um certo meia-culpa, porque agora ela divide. Ela põe uma metade num mês, a outra metade daqui a 6 meses ou no próximo mês, ela dá uma divisão. Mas ela não foi pro semanal. Ela não criou a estrutura do Netflix, semanal. A Apple TV continua. Todo mundo, só a Netflix. Só a Netflix não. E a Falamos Amazon faz um isso. tempo atrás de Ripley. São 8 episódios grandes, né? Mas aí, assim, esse negócio de 28, a gente tinha também uma outra vertente, né? Quer dizer, uma outra busca do mercado pelo formato não de novela e nem de série, que é o da telesérie, que é mais ou menos o que a Warner está fazendo com Dona Beija, que vai estrear, que está sendo produzido, e com... Como é que é o do Rafael Montes? Não sei o que, ela Fatal. Beleza Fatal. E acho que Netflix também está fazendo alguma coisa. Telesérie seria 50 episódios, uma novela pequena, com uma linguagem de folhetim. O que a gente tem aqui no Justiça não é uma coisa, não é novela, não é telesérie, não é série, não é nada. É uma coisa muito única e que exigiu... Manuela deve ter calculado. Eu preciso de 28 episódios. Era isso que eu ia falar. Né? São 4 histórias em que ela precisa desse total. É um acontecimento para mim importante, porque é uma matemática ditada pela necessidade da história e da narrativa. É muito raro isso acontecer aqui. É muito, porque por isso que aí você entende por que ela está começando no Globoplay, numa plataforma digital, que uma das grandes liberdades que o digital tem, que eu falava isso, o João Mesquita adorava, porque eu falei assim, a vantagem do digital é que não tem 24 horas. Não tem grade. Ela tem o espaço aí, tecnicamente, da nuvem, etc. Não sei como é que é essa coisa, mas assim, em geral, ela é infinita. E aí que tá a beleza do digital, e que pra mim, eu não assisto mais televisão há muitos anos, porque eu tenho o compromisso do semanal, mas eu não tenho o compromisso de ter que sentar naquele horário específico para sentar e consumir. Porque o digital trouxe exatamente isso. Não, eu assisto quando eu quiser, a hora que eu quiser e aonde mas tem o evento. Então, você tem uma questão de pertencimento, que aí os eventos esportivos são imbatíveis, pelo todo o drama que ele cria e tal. E aí são as séries e eventos. É você criar isso numa rede social, onde você pode... Que eu acho que é o que, na minha opinião, é o que o binge da Netflix perde. Porque você nunca está no mesmo tempo que as outras pessoas. Você vai acabar sabendo um desvendamento de um crime que está na série. Na rede social. Ela te traz o spoiler. Então você quer assistir logo, porque senão daqui a pouco você vai ficar sabendo o que acontece. Sem ver. Antes de ter visto. Isso é muito legal. E eu acho, e na minha opinião, assim, foi uma das coisas brilhantes do Game of Thrones, que foi na época, no auge dessa lacração que tinha acabado, que não tem conteúdo semanal, aí vem a HBO e coloca Mundial. Ó, é aqui, o pessoal da Inglaterra, porque aí quem estava nas redes sociais, cada um com as suas redes, eu tinha pessoas que estavam na Inglaterra que tinha que acordar no meio da madrugada para assistir, porque eles não queriam estar impactados com spoilers, e eles já queriam estar nas discussões, então eles tinham que assistir, ou então tinha que sumir para não participar. E eu acho que isso é uma das coisas que dá mais força ao conteúdo. Sim. Então, voltando aos números e voltando a você ver que a Globoplay não entende... Os 4 episódios, é exatamente isso que é legal da Justiça, que é a narrativa que dita o volume e a frequência. Então, são 4 episódios. São 4 personagens. Obviamente, deve ter tido uma conversa 28 aí. episódios. Deve ter tido uma conversa com a própria plataforma dessa necessidade e o que serve para ela. Até porque é maior que a primeira temporada, que foi 20. Foram 20 episódios. Então, mas isso fala um pouco sobre o prestígio da Manuela, né? Fala. Eu quero e fala 28. do algoritmo usado tá pro bem. Eu acho que nessa realidade é quando o algoritmo é interessante. Exatamente. Porque 28 não está em nenhum ditame de tendências, nem de formatos novos e tal. Gente, eu acho que a gente falou tudo. Antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para minha querida tia Albana, que morreu hoje aos 100 anos. E ela é tão sábia, tão linda. E também é a única artista da minha família, minha colega, porque ela era pintora.
e trouxe da família dela italiana um monte de belezas para nossa família também. Casou com meu tio há muitos anos, que já morreu. Então, um beijo para ela, onde ela estiver, deve estar muito iluminada e com tudo que ela mereceu plantar na vida. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.